2007 até 2020, 2021, menos de 5% de professores receberam algum nível de formação para as relações étnico-raciais. O que quer dizer isso para a gente? Quer dizer para a gente que a Lei de Diretrizes de Base da Educação, alterada pelas leis 10.639 e 11.645, essa parte, a gestão, seja estadual, municipal ou federal, está ignorada. Mas eu estou dizendo que o curso permitiu a gente mexer em temas que não eram afetados e que não são lembrados nem na formação, nem na formação inicial e muito menos na formação continuada. A gente fazer uma formação, né, uma educação antirracista sem investimento. Acho que essa é a primeira questão básica. Se não há investimento do Estado, é muito difícil a gente promover uma política como essa. Essa política ela precisa de uma atenção permanente. Os estudantes quilombolas precisam chegar às escolas, então você precisa de transporte, tem desafios em termos de transporte, tem desafios em termos de alimentação, mas o nosso estudo diagnóstico, ele também aponta o quanto essa escola quilombola para nós, de acordo com as diretrizes curriculares, é aquela escola que está situada dentro, né, no âmbito, nos limites geográficos territoriais do quilombo, ou escolas que recebem estudantes quilombolas. Então, não necessariamente essa escola precisa estar dentro do território. Se ela recebe um estudante quilombola que seja, ela é uma escola quilombola, ela vai precisar colocar em prática essas diretrizes. Então, essas escolas quilombolas, o que a gente percebe? A gente percebe que essas escolas elas estão atravessadas pelo racismo, porque são escolas, majoritariamente, que a gente não tem esgoto, não tem água potável, não tem internet, não tem computadores, não tem tecnologias. Então, enquanto as escolas outras, públicas, que não são quilombolas, elas já superaram, tem uma porcentagem muito grande de escolas, né, outras que já superaram alguns desses problemas, essas questões básicas ainda são desafios para as escolas quilombolas. Construir políticas de educação com equidade racial, para que isso efetivamente aconteça, tem que ser políticas construídas conjuntamente com professores, com estudantes, com comunidade, ouvindo as comunidades. E isso efetivamente não acontece. Então, as políticas são feitas no quadrado dos gabinetes, né? Então, isso é um entrave. Então, isso eu acho que é um grande problema e que faz com que, por exemplo, os professores e as professoras estejam sempre divididos entre fazer o seu trabalho bem, né, que no caso é promover a educação escolar quilombola, e cumprir as exigências que vêm do gabinete, né, e que pedem sempre respostas rápidas, e que em muitos momentos, pelo fato de não ter sido construída né, colocam mais dificuldade na vida dos professores, das professoras, da comunidade escolar, do que soluções. Como eu te falei, a gente, no primeiro momento, a gente tentou trazer, né, um referencial teórico focado nessa perspectiva, né, uma perspectiva crítica com relação a esse saber ocidentalizado, eurocentrado, racializado, que estigmatiza negros, estigmatiza a população negra e não vê esse sujeito como alguém que pode contribuir. Trouxe essa leitura, né, pensando a partir da própria Lei 10.639, né, pensando a própria BNCC, né, como a gente pode, o currículo, né, práticas pedagógicas, curriculares, como a gente pode trazer isso para iniciar esse processo de quebra, vamos dizer assim, de reflexão e de possibilidade do próprio professor, que estava sendo, né, vamos dizer assim, parceiro nessa pesquisa, para que ele vislumbrasse novas perspectivas no interior da sala de aula e pudesse pensar a sua própria realidade, a sua própria cultura local, porque muitos dos professores eram quilombolas, a maioria deles eram quilombolas, né? Como, vamos dizer assim, essa cultura local como um objeto, entre aspas, que poderia ser usado em sala de aula para materializar novas perspectivas, novas ações, novas metodologias. Então, essa fase inicial basicamente contou com estudos e formação, né?
formação e estudos nesse campo teórico que a pesquisa ela definiu como trabalho: ancestralidades, pedagogia, as diretrizes curriculares nacionais, as identidades e estudar, com certeza, teóricos de formação dessa base de educação escolar quilombola que pudesse trazer para nós indicativos de resultados que pudesse também dialogar com a nossa pesquisa. Para dentro desse campo de saber, desse campo que é a escola, né, e que é a própria comunidade, considerando eles como um instrumento de revisão histórica, é extremamente importante, porque você aproxima essa geração e você faz com que, a partir de um conhecimento teórico, né, científico sobre a lei, sobre novas epistemologias, sobre novas formas de saber, a gente provoque uma revisão, uma reflexão sobre o lugar que esse professor tem enquanto agente transformador, enquanto instrumento que vai tornar materializado a própria lei e a própria ação, né, que visa o fortalecimento de uma educação antirracista. Não existe política de educação séria que não leve em conta o conhecimento que essas pessoas têm, os conhecimentos que essas pessoas têm, históricos, sociais, ambientais, né? De relação com a natureza, religiosos, espirituais. Aí tem uma dívida ancestral. Imagina uma escola situada num território quilombola, que é um território que foi fortalecido por essa ancestral que é a mãe Balbina, né? Essa matriarca de Ilha de Maré, que é considerada a mãe de todo mundo, que todo mundo hoje, pelo menos os mais velhos, nasceram pela mão dela. Então, você imagine o que é, do ponto de vista ancestral, essa história de Mãe Bina não está dentro da sala de aula, não está dentro da escola que é situada na comunidade que ela construiu tudo isso. Entende? Então, imagine a força que tem isso do ponto de vista ancestral, trazer isso para dentro da escola. O projeto que dialogou com os saberes tradicionais do território quilombola de Jambuaçu, em interlocução com as práticas pedagógicas de professores, destaca a relevância de estratégias, né, que abordam em seus currículos escolares conduções metodológicas de representatividade na comunidade. Isso é um ponto importante. Ações de representatividade, estratégias de representatividade. E aí a gente aponta quais seriam dentro desse contexto. Rodas de conversas entre os moradores líderes, e veja como o currículo é aquilo que eu falava, o currículo que sai da escola, e aí promove e pensa, vamos fazer rodas de conversa entre moradores líderes? Vamos trazer vozes de parteiras? São os saberes tradicionais de Jambuaçu? Vamos trazer as danças tradicionais que foram esquecidas no Quilombo, que foi um indicativo também apontado no projeto. E como elaborar um projeto político-pedagógico que seja comprometido com essa educação antirracista. Porque não adianta a gente pensar que a gente vai combater o racismo na educação se a gente não envolver as pessoas da comunidade. Seja da comunidade quilombola, seja da comunidade de terreiro, seja da comunidade periférica. As pessoas, a escola precisa ser esse espaço, né, que permita que essas vozes possam serem ouvidas. Então, nós já tínhamos a metodologia desenvolvida há mais de 20 anos em Conceição das Crioulas, e o projeto vai permitir a gente deixar socializado para o Brasil, para as pessoas que queiram
pensar o seu projeto político-pedagógico de forma que envolvam os sujeitos e sujeitas diretamente da escola, professores, alunos, merendeira, vigilante, etc., mas envolvam os outros sujeitos que também são da escola. O pai, a mãe, o presidente da associação, a liderança, a benzedeira, a artesã. Então, eu acho que essa metodologia, que até então era uma coisa muito privada não, mas coletiva do nosso coletivo de Conceição, a gente vai poder socializar para que as pessoas possam perceber que aquela lista que as secretarias mandam, aquele corte e cola que tira só o nome da escola João e Maria e bota a escola Maria e João, ela não serve para a gente, que a gente pode fazer o que Bell Hooks nos ensina, a gente pode transgredir. E a transgressão é a gente chamar esses sujeitos e ouvi-los, e entender que quem mais sabe do território são as pessoas que nele moram. A nossa responsabilidade como professores e professoras nas universidades. Somos nós que formamos professores de todas as áreas, das ciências humanas, das ciências exatas, das linguagens, da matemática, da pedagogia. Então, nós precisamos pensar essa formação em educação escolar quilombola já aqui, do lado de cá, né? Na universidade, na formação inicial. A gente não tem feito isso. Temos tensionado. Não é que a gente não faz porque a gente não quer. A gente não faz porque exatamente vivemos numa estrutura do racismo institucional. E a universidade, ela também está vivendo os seus momentos, os seus processos, né? Então, a gente vai precisar, certamente, também dar conta dessa formação inicial, né? Pensando a ERE, as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, nessa formação. Porque também eu me sinto muito à vontade para dizer isso, né? Por vezes a gente acha que as questões negras, quilombolas, elas estão somente localizadas na história, nas artes, na educação física, mas nós precisamos de estudantes quilombolas nas engenharias, na física, na astrofísica, na medicina, no direito, em todas as áreas, onde elas quiserem. E também para a gente desconstruir o racismo na estrutura do Brasil, a gente precisa de pessoas negras pensando essas estruturas. A gente precisa de estudantes quilombolas que tenham uma agenda também para o país, né? Que tenham uma perspectiva outra de país.